começa a preparação para o clássico contra o Botafogo. O Flamengo, tendo uma maneira de jogo que funcione, fica muito difícil segurar. E o técnico Leonardo Jardim é elogiado pela imprensa esportiva. Foi onde ontem ele praticamente carregou o Flamengo nas costas durante um bom tempo. E o Leonardo Jardim, assim como o Felipe Luiz, tem um início no Flamengo excelente. E uma informação importante do mercado da bola: o Benfica pode sinalizar uma oferta de 144 milhões ao Flamengo pelo atacante Samuel Lino. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Você que tá aí se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, tomando o seu cafezinho da manhã, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem muita coisa aqui pra gente ver, tem informação importante sobre o clássico. O Flamengo pega o Botafogo neste sábado, tem informação importante sobre o Leonardo Jardim, que pode fazer mudanças no Flamengo. E olha, a imprensa esportiva tá elogiando o início de trabalho do técnico Leonardo Jardim. Você já viu alguma mudança nesses dois jogos que ele já tá no comando do Flamengo? Você já viu alguma mudança no time do Mengão? Escreve aí nos comentários, faz o seguinte, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, Brasília, Ceará, Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Eu me permito começar por aquele que foi talvez o principal destaque, né? Não só do Flamengo, mas do jogo, o Paquetá, que não havia sido titular contra o Fluminense. E muita gente já colocou em xeque como é que vai ser a relação, enfim, dentro e fora de campo do Jardim com o Paquetá. O Paquetá é titular contra o Cruzeiro, quase na sua posição de origem, ou pelo menos no seu habitat natural, e faz um grande jogo, aliás, justifica ou começa a justificar tamanho investimento. E o que eu tenho de apuração sobre a atuação, o rendimento do Paquetá contra o Cruzeiro, que não surpreende e não surpreendeu no caso o Jardim e a comissão técnica. Não que o Felipe Luiz não o fizesse, tá? Porque eu não fui perguntar para as pessoas como é que era o tratamento com o Felipe Luiz, mas perguntei sobre o Jardim. E me explicaram que o Jardim tem o costume, sempre que chega e começa a desenvolver um novo trabalho, fez muito isso no Médio Oriente, ele passou lá por 3, 4 clubes nos últimos anos. Ele senta para conversar com jogadores, sobretudo aqueles jogadores que a pressão é maior, que a responsabilidade é maior, jogadores mais polivalentes, para tentar entender e perceber qual é a posição que ele mais se sente confortável, onde ele gosta mais, onde ele rende mais, mas claro, com o Jardim também colocando em cima da mesa aquilo que ele enxerga para o jogador. Então, com o Paquetá, o que me explicaram é que houve uma conversa, uma de forma significativa, para juntos definirem a melhor posição para o Paquetá, que desde que chegou, muita gente fala que pode ser segundo volante, pode ser meia, pode jogar mais aberto à direita, enfim, como ponta. E o Jardim, conversando com o Paquetá, juntos definiram que para já, num primeiro momento, a melhor posição para o Paquetá no ataque do Flamengo é o meio-campo centralizado. Foi onde ontem ele praticamente carregou o Flamengo nas costas durante um bom tempo. Então não surpreendeu a boa atuação, porque o Paquetá se colocou à disposição mais para jogar ali e porque o Jardim também entendeu que num primeiro momento, até pensando de forma mais coletiva do que individual, o Paquetá renderia bem ali. É um jogador que pode cumprir outras funções, isso no decorrer do jogo, né? Pode cumprir, como eu disse, pelo menos 3 funções com qualidade. Mas que nesse primeiro momento, começo de trabalho do Jardim, o Paquetá é homem de meio campo. É ele que vai ajudar a desenvolver o futebol do Flamengo juntamente com a Arrascaeta, por exemplo. Porque ficou, né, como é um jogador que joga em várias posições no meio de campo, aí o Felipe, né, em algumas vezes joga como segundo volante, joga aberto pela direita, qual que é a melhor posição, né? E ontem, de fato, acho que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo e é legal esse bastidor que o Bruno traz, dessa conversa, então, do Jardim com o Paquetá antes do jogo. Sim. E ele se sente mais à vontade, ele de fato como um meia mesmo, né? Pelo
corredor central? Posso falar talvez, assim? eu acho que na seleção brasileira, quando a gente pensa no melhor momento do Paquetá, a gente vê ele no meio, sabe? Isso. Porque no West Ham, devido à necessidade do West Ham na Premier League, ele chegou a atuar de centroavante, chegou a atuar pela beirada do campo, até no Flamengo isso também. Mas, quando a gente pensa na melhor versão do Paquetá, é ele atuando pelo meio. Tanto que naquela seleção, no time ideal da seleção, a gente pensa, por exemplo, ali no Bruno Guimarães, o Casemiro e o Paquetá. Esses dois com certeza, e ele... E ele atuando ali no meio, um trio de meio de campo, já que a gente... ou se não tiver o quarteto ali na frente, certo? Exato. Mas quando o Paquetá na sua melhor versão e tá na sua melhor versão, a gente pensa ele no meio de campo ali da seleção. Agora ele tem que recuperar a forma, porque ele é um jogador importante e ontem a gente viu ele muito bem. A ver se ele vai continuar dessa forma ali. Embora o São Paulo esteja lá na liderança nesse momento com 13 pontos, mas pontos corridos é uma longa jornada de 38 rodadas e os mais fortes sobrevivem. Aqueles que têm mais elenco, aqueles que têm mais peças de reposição. E neste quesito, Flamengo e Palmeiras são os mais fortes. O Flamengo tem o melhor elenco da América, Palmeiras tem um elenco muito forte, né? O Cruzeiro tem um bom elenco, o Fluminense tem um bom elenco, mas quem tem mais condições de repor, de mexer, de rodar o time, geralmente, no final, chega mais forte. E essa é a importância do resultado do Vasco da Gama em São Januário. Para o Vasco, foi um grande resultado também, porque o Vasco sai da zona de rebaixamento. O Vasco vai para o 15º lugar e o Renato já começa dando uma chacoalhada e ganhando a confiança da galera. E o Leonardo Jardim, assim como o Felipe Luiz, tem um início no Flamengo excelente, pô. Título nos pênaltis contra o Fluminense, vitória diante do Cruzeiro, que é um candidato ao título junto com o Flamengo. Então, o início dele é realmente espetacular. O Leonardo Jardim é um ótimo técnico, mas tem muito tempo que não é campeão. É verdade, porque ele ficou também um bom tempo afastado da carreira, né? Ele tirou aí alguns anos fora do futebol. Ele trabalhou muito tempo lá no mundo árabe, passou por Emirados Árabes, passou pela Arábia Saudita, passou pelo Catar. Lá ele foi campeão. E depois ele ficou algum tempo fora, por opção dele mesmo. E aí ele veio para o Cruzeiro. No Cruzeiro ele não foi campeão, mas eu vou te falar um negócio. Ontem uma imagem no Maracanã falou mais do que 1000 palavras. O time todo do Cruzeiro veio falar com o Leonardo Jardim. O Gabigol, que foi barrado por ele, chegou no Podpah e elogiou o Leonardo Jardim. Então, ele é um cara que sabe gerir grupos de futebol. E essa reação do time do Cruzeiro ontem me chamou bastante atenção. E a torcida do Cruzeiro ficou chateada com a saída dele, porque ele fez um bom trabalho lá. Ele não foi campeão, mas ele fez um bom trabalho. Essa é a maior prova, né? O Cruzeiro chegou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então, ele tem tudo. E eu acho também que esse é um dos motivos que ele voltou para o futebol brasileiro e para trabalhar especificamente no Flamengo. Ele tem a possibilidade de ganhar muitos títulos. Aliás, tem muito tempo que ele não é campeão, não. Ele foi campeão domingo, pô. Ele foi campeão domingo. Ele foi campeão carioca em cima do Fluminense. Então, o Leonardo Jardim tem alguns dias que ele não é campeão. Então, 4 dias. Ele não é campeão há 4 dias, né? É isso. O campeonato carioca foi importantíssimo para o Flamengo e o Leonardo Jardim ressaltou isso na sua entrevista coletiva após o título, dizendo que foi o primeiro título dele no futebol brasileiro, né? É isso mesmo. Completando aqui o serviço, no Mônaco fez um ótimo trabalho, ficou 5 anos, semifinalista da Champions e campeão francês, numa época que o PSG já dominava o futebol da França, né? Já era o PSG rico. Você levar o Mônaco à semifinal da Champions League não é para muita gente não, hein, cara? Isso aí é um feito extraordinário. Paquetá ontem fez disparadamente a sua melhor partida com a camisa do Flamengo, né? Ele participou muito bem do jogo. Ele teve 91% nos passes
passes no campo adversário, ele acertou 84%, né? Fez lançamentos toda hora ali, ele deixava os companheiros na cara do gol. Então, ele foi muito bem na partida, o Lucas Paquetá. E ele começa a calar a boca dos críticos. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Paquetá, ele vai calar a boca de tanta gente que, movida pelo clubismo, movida pelo fanatismo, movida pela inveja, desvalorizou a contratação do Paquetá. Porque não aceitou o Flamengo pagar 42 milhões de euros no Paquetá. E se esqueceu que o cara passou por um drama na vida pessoal, que foi comprovado que ele era inocente. Ele volta para casa para ser feliz, né? E ele se readapta, entra num time que ele não conhecia bem, e houve uma mudança de treinador, e agora o novo treinador chega e já começa a explorá-lo de uma outra maneira. Tudo isso influencia, obviamente. Agora, as pessoas questionaram a qualidade do Paquetá. Aí, me perdoem, mas é uma galera que não entende nada de futebol, né? Você tem todo o direito de achar que o Paquetá não vale 42 milhões de euros, mas é o preço estabelecido lá no mercado europeu por ele. O Chelsea queria pagar isso, o Tottenham queria pagar isso. Há alguns anos o Manchester City queria pagar até mais do que isso. Não pagou porque surgiu a acusação ao Lucas Paquetá. Ou seja, Guardiola é fã dele. Carlo Ancelotti é fã dele, a chance dele estar na Copa do Mundo é muito grande, então questionar um jogador desse só pode ser por clubismo, né, gente? E outra, aquelas velhas perguntinhas, ele ganhou o quê jogando na Europa? Estamos analisando o jogador. Analisar o jogador é uma coisa, analisar a quantidade de títulos conquistados é outra. Vocês sabem quem foi o maior campeão de Libertadores da América aqui do futebol brasileiro? Vocês se lembram do lateral Vitor, que surgiu no São Paulo, ali nos anos 90? Era um lateral de muita força. Esse cara ganhou 4 Libertadores da América. Com todo respeito ao Vitor, convenhamos que ele não é nem citado entre os melhores jogadores na posição do futebol brasileiro de todos os tempos. Quando você lembra de lateral direito, você lembra de Leandro, Cafu, Nelinho, Jorginho, Carlos Alberto Torres e por aí vai. Mas o Vitor ganhou mais Libertadores do que todo mundo, pô. Ganhou pelo São Paulo, ganhou pelo Vasco, ganhou pelo Cruzeiro. Ganhou 4 Libertadores da América. E aí? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E o Paquetá jogou em equipes que não proporcionaram a ele a possibilidade dele ser campeão. Quando ele foi para o Milan já estava numa draga danada. Depois ele foi para o Lyon, na França, onde ele começou a jogar muito bem na Europa, mas o Lyon enfrentou o Paris Saint-Germain, que já tinha Neymar, já tinha Mbappé, e depois o Messi chegou. Aí ele foi para o West Ham, que não é uma equipe do top 6 do futebol da Inglaterra. Mas, mesmo assim, ganhou a principal taça da história do clube, a Conference League, competição europeia, inclusive sendo destaque, dando passe para o gol do título, é um ídolo lá no West Ham. Então isso aí é muito relativo, você questionar a qualidade do cara atrelado ao título que ele ganha, não tem absolutamente nada a ver. E cá entre nós, hein? Se o problema dele é o currículo dele vai melhorar bastante. Porque ele agora está jogando num time que, mais do que qualquer outro time na carreira que ele disputou, dá chance dele ser campeão de coisas grandes. Ou o Flamengo não tem chance de ser campeão da Libertadores, não tem chance de ser campeão brasileiro, não tem chance de ser campeão da Copa do Brasil, não tem? Tem, é candidato. Ou seja, me desculpem, ou vocês não acompanham o futebol, só vê aqui o que está rolando aqui, ou então é uma análise emprenhada pelo clubismo e pela inveja, porque falar que o cara não joga nada é uma piada. E ele está se adaptando, gente. E um detalhe, ele tem 28 anos, ele está no auge da carreira, ele tem ainda muitos anos pela frente, é um cara muito forte fisicamente, é muito técnico.
Ele tem muitos recursos, ele é versátil. Você viu o que o Leonardo Jardim disse ontem na coletiva? Ele é um meia, mas ele pode fazer várias funções, joga entre linhas, ou seja, é um grande jogador, né, porra? Um grande jogador. E que está começando a deslanchar, o que é óbvio. Está adaptado, né? Entrosado com os companheiros. O treinador acabou arrumando uma forma que ele rendeu bem na partida de ontem e já percebeu que por ali ele vai muito bem e deve usá-lo ali. Ou seja, o Paquetá vai fazer muita gente passar vergonha. Vai virar meme, igual foi no caso do Vinícius Júnior, que anos depois os vídeos apareceram. Mesma coisa. O que teve de gente falando besteira, misericórdia. Agora, aguenta. Vocês vão ver o Paquetá jogando, cada vez mais adaptado e transformando a equipe do Flamengo numa equipe ainda mais forte. Essa é a minha opinião. Vai calar a boca da galera aí legal. Eu tô achando isso, hein? No domingo, eu narrei o Fla-Flu e eu me lembro de um momento da transmissão, quando o Bruno Formiga foi ler algumas mensagens que estavam chegando no chat da live, e aí o Formiga disse assim: olha, tô vendo o rubro-negros aqui percebendo uma melhora do time, dizendo que o time já mudou em relação ao time do Felipe Luiz. Eu fiz o vídeo aqui na segunda-feira, falando do título do Flamengo, e disse: olha, eu não vi essa diferença, eu confesso que no primeiro jogo, nos primeiros minutos da era Leonardo Jardim, ainda não foi possível, pelo menos, né, sob o meu ponto de vista, perceber qualquer mudança. Acho que o Flamengo fez um jogo domingo ruim, travado, né, de pouca inspiração, de uma Arrascaeta sumido, poucas chances criadas. Teve um chute do Pedro no primeiro tempo, que o Fábio pegou um chute fraco. Que mais que aconteceu, né, em termos ofensivos, por exemplo? Então não vi. Ontem eu vi diferenças, tá? No modelo de jogo. O Flamengo faz aquela pressão inicial. O Flamengo é um time que ontem alterna o seu comportamento no jogo, a sua estratégia do jogo. Ele faz um início de 10, 15 minutos de muita pressão, consegue o gol logo aos 5 minutos. Tem um escanteio na primeira trave, o Léo Ortiz cabeceia do travessão, o Cruzeiro pega a bola, não sabe o que fazer com ela, porque o Flamengo está em cima, o Neiser Villarreal recua para ver se um zagueiro estoura, recua errado, o Pedro vence 3 caras, gira em cima do Fagner, ele faz um gol maravilhoso. Depois o Pedro dando carrinho, roubando bola na entrada da área, Fabrício Bruno tirando bola praticamente embaixo do travessão, sufocante o início do primeiro tempo do Flamengo. Depois, o Flamengo muda um pouquinho seu comportamento, deixa o Cruzeiro trocar um pouco mais. Então foi um Flamengo que foi intenso, mas também não foi aquele time que girou a bola, meio que se protegendo com a bola. A gente via muito isso no trabalho do Felipe Luiz. Ontem era um Flamengo mais objetivo, definindo as suas jogadas de maneira mais rápida e mais objetiva. Acho que o Leonardo Jardim encontrou uma solução interessante para ter o Paquetá ali pela direita, tendo o corredor, com o Emerson Royal escalado ali protegendo. Paquetá fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, inclusive achando o Arrascaeta em 2, 3 oportunidades para finalizar dentro da área. Também o melhor jogo do Arrascaeta no ano. Cresceu, potencializou o jogo do uruguaio, né? O encaixe feito ontem, um time mais próximo, mais compacto, mais arrumadinho em campo. E aí o Arrascaeta, ele é um cara que precisa, evidentemente, dessa movimentação mais constante, de opções. É um cara que lê muito jogo, gera jogo e precisa ter essas alternativas próximas. E precisa também estar bem fisicamente. A Sofia Miranda ontem na transmissão destacou um ponto, falou: olha, o Arrascaeta está aumentando a minutagem dele. E é verdade. Se você pegar os 3 últimos jogos, Lanús, Fluminense e Cruzeiro, o Arrascaeta jogou pelo menos 80 minutos nesses 3 jogos. Ontem ele jogou 89. Contra o Lanús ele jogou 120, ele jogou até a prorrogação. Nos jogos anteriores ao Lanús ele vinha jogando 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos. Obviamente porque havia ali um controle também de carga e tal, né? Pela questão física. O Arrasca precisa muito estar bem fisicamente para render. Então, além de uma melhora visível, né, muito visível, muito nítida, da equipe com o Leonardo Jardim no jogo de ontem, ainda inicial, tá, gente? Não tô dizendo que, nossa, o trabalho já encaixou, maravilhoso, tem muita coisa para fazer, mas ontem já houve uma melhora. Além disso, existe uma evolução física clara do Arrascaeta, muito clara. Então o Flamengo foi alternando. E quando o Cruzeiro tentava criar alguma coisa, o Flamengo se defendia razoavelmente bem. Teve o chute do Neiser, que o Rossi mandou para a linha de fundo. Uma sequência de escanteios que o Fabrício Bruno subiu umas 3 lá. Uma delas foi na direção do Rossi. Mas não dá para dizer que o Flamengo foi extremamente pressionado, até porque o Cruzeiro sentia muito a falta
Não tô conseguindo nem apoiar o braço, não sei mais o tamanho da mesa. Burrice, hein? E o Cruzeiro sentiu muito a falta do Caio Jorge. Com certeza sentiu. Sentiu bastante a falta do Caio Jorge. O Paquetá, além do desempenho do meio pra frente, criando jogadas, né, com profundidade para atacar pelo lado direito, Paquetá também fez um jogo interessante do ponto de vista de recomposição, de marcação, deu uma grudada ali no Gerson em alguns momentos, deu uma irritada do Gerson em alguns momentos e, consequentemente, animou o torcedor do Flamengo. Tudo que irritava o Gerson ontem deixava o torcedor do Flamengo feliz. E no segundo tempo, evidentemente que o rendimento do Pedro, por exemplo, não é o mesmo e tal, mas o Flamengo ainda gerou oportunidade, ainda mandou bola na trave, ainda teve chance no segundo tempo e matou o jogo nos acréscimos quando o Cruzeiro se mandou. Lino e Carrascal já tinham entrado no jogo, uma bola em profundidade, o Carrascal dá uma cavadinha, tira do Matheus Cunha, que já estava substituindo o Cássio naquele momento, e mata o jogo. E é um jogo que mostra um pouquinho, reforça um pouquinho o meu sentimento em relação a esse Flamengo. Às vezes, quando a gente toca nesse ponto, tem gente que fica chateada, tá torcendo, é clubista, tá puxando o saco. Não, galera, eu tô analisando. E eu não sou flamenguista, né? O Flamengo tem, tranquilamente, a melhor equipe do futebol brasileiro, o melhor time, o melhor elenco, é muita qualidade. Quando você tem jogadores do nível do Jorginho, do Arrascaeta, do Paquetá, do Pedro, jogando o que jogaram ontem, é muito difícil bater o Flamengo. Não é que o cara tem que chegar no Maracanã e falar, perdemos, né? Xizinho, não tem como, aqui é massacre. Não é isso. Claro que tem como. O Lanús meteu 3 gols no Flamengo dentro do Maracanã. A gente entende, né? Todo o contexto problemático do início da temporada, isso explica. Mas não é a única explicação. Claro que dá pra competir com o Flamengo. É óbvio que dá pra competir com o Flamengo. O Flamengo não é o Brasil de 70. Mas o Flamengo é a melhor equipe, a principal equipe em termos de qualidade do futebol brasileiro. O Flamengo, tendo uma maneira de jogo que funcione, fica muito difícil segurar. Uma informação importante do mercado da bola. O Benfica pode sinalizar uma oferta de 144 milhões ao Flamengo pelo atacante Samuel Lino. Exatamente. A pedido do técnico Mourinho, o Benfica planeja fazer essa oferta pelo jogador, que pode chegar a 144 milhões. Mas o Flamengo vai fazer jogo duro e exige valores maiores pela negociação do atacante, que tem contrato até o fim de 2029. Com a janela europeia aberta no meio do ano, a pedido do técnico Leonardo Jardim, o Flamengo vai ao mercado buscar novos reforços. Será que nesse momento seria a saída de Samuel Lino do Flamengo? Escreve aí nos comentários e deixe a sua opinião se você concorda com a venda do jogador ou se ele deve permanecer no Flamengo. Escreve aí nos comentários. E olha só, nação, Bruno Henrique, ele deu uma entrevista especial para o BarbaCast falando sobre uma proposta que ele tinha recebido do Palmeiras. E ele falou, essa proposta era irrecusável e eu recusei. Vamos analisar nesse momento, já deixo os créditos aqui ao canal do BarbaCast, link na descrição. Vamos lá ver o que o Bruno Henrique falou sobre isso. Eu lembro bem dessa época, eu conversava muito com o Denis, né, em relação à negociação da renovação do Flamengo e a proposta do Palmeiras. O Palmeiras chegou firme, fazendo uma proposta grande pra você e você quase foi parar lá, né, cara? Mas por que você não aceitou a proposta do Palmeiras, que foi tão vantajosa e tão maior do que o Flamengo fez e resolveu ficar no Flamengo? O respeito, o carinho, né, que eu tenho pelo Flamengo, que eles têm por mim também, né? Esse foi o fator primordial aí para mim poder ficar. Identificação que eu tenho com o clube nesses anos todos que eu tô aqui, sempre muito respeitado, sempre que eu entro em campo, né? Para poder dar o meu melhor, dar uma raça, dar amor por essa camisa, por esses torcedores, também pela minha família, né? Uhum. Então esse é o fator primordial aí que me fez ficar aqui no Flamengo. A proposta era realmente muito maior que a do Flamengo? Irrecusável. 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 E você recusou? Recusei. Pra seguir no Flamengo. Cara, que sorte a nossa. Obrigado, Denis. Você também tem participação nessa história. De novo, né? De novo. E além de ser maior financeiramente, assim, em termos de grana, era maior também de extensão, né, cara? De tudo.
De tudo. Você chegou a conversar com a Leila? Você certamente sim, mas a Leila chegou a falar contigo? Sim. E você não bateu o pé e falou, não, daqui eu não saio. Não tinha como. Porra, obrigado por ter ficado, né, cara? Porque hoje, no futebol de hoje em dia, e aqui não é um recado pra ninguém, mas é de uma forma geral, é muito difícil você ver, com tudo, né, a carreira mais curta de vocês, né, enfim, jogador, a carreira, o Denis foi jogador também, aliás, Denis, você vem aqui no BabaCast, pelo amor de Deus, né? A carreira do jogador é uma carreira mais curta do que várias outras, né? Vocês têm um tempo ali, sei lá, de 35, 40 anos pra poder fazer um pé de meia, tudo bem que pé de meia é bem um pezão de meia, mas enfim. E hoje em dia é muito fácil você ver os jogadores aceitando propostas, às vezes um pouquinho acima, largando tudo. De novo, não é um recado pra ninguém, mas... Sim, claro. Largando uma carreira brilhante dentro de um clube para poder ir para um clube de muito menor expressão, num futebol muito menor. Não foi o seu caso, né? O Palmeiras é um clube gigante, mas tô falando, a galera aceita, às vezes tem gente que faz tudo por dinheiro. Você é um cara que não é movido por isso, né, cara? Acho que cada um pensa da forma que acha que tem que pensar, né, Cota? A gente entende também, às vezes, nem todo mundo, nem todo jogador de futebol bem sucedido na carreira financeira, né? Sim. Então, muitas das vezes tem que olhar para esse lado também. Mas eu tô muito tempo aqui no Flamengo, não precisei olhar por esse lado também, por ter jogado fora. Não muito tempo, mas, tipo assim, ter uma estrutura já, né? Montada, desde quando eu comecei a jogar profissional até hoje, isso me fez também pensar nesse ponto, né? Que é o dinheiro. Então, cara, acho que cada um pensa da forma que tem que pensar, e como eu falei, às vezes a pessoa precisa também e tá tudo bem também, e as pessoas têm que entender isso, né? Tipo, não só achar que a pessoa foi porque não precisava, às vezes precisa e a gente nem sabe, né? Não, sem dúvida. Não tô julgando nenhum caso, tô falando de você especificamente, porque você escolheu o Flamengo ao invés de escolher muito mais dinheiro. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração, sabe? Eu acho que a idolatria do torcedor, ela vem com uma série de fatores, né? Lógico, títulos, falas, né? Popularidade, às vezes o jogador muito popular, né? Tem muito fã e tal, não sei o quê. Mas a relação com o clube, ela é feita de momentos como esse, entendeu? No momento em que você, mal comparando, quando o Everton Ribeiro teve problema com a Marília, né? Na primeira gravidez e ninguém sabia, e ele jogou... E ele não estava performando tão bem, todo mundo descendo a lenha, né? Não sabia o que era, mas depois descobriu-se que a Marília teve um problema na primeira gravidez e tal. Então, essas questões... O Angelim, né? O Ronaldo Angelim, lá de trás, que falou que a vaidade dele era ver o Flamengo vencer e tal, não sei o quê. Então, assim, não é uma questão de você ser um torcedor dentro de campo. Nem sempre isso é o mais importante. Mas as atitudes, as vitórias, sabe? O não desistir jamais ali, brigar pelo time, brigar pelos companheiros, isso faz com que você e qualquer outro jogador que tenha essas características, vire um torcedor, né? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí a entrevista do Bruno Henrique falando aí sobre a proposta que ele recusou, né? Proposta irrecusável aí do Palmeiras. E ele permaneceu no Flamengo e tá aí. E é isso daí. Agora vamos ficar de olho na preparação do técnico Leonardo Jardim para a partida deste sábado contra o Botafogo, clássico, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer essa partida para continuar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual vai ser o time que o Leonardo Jardim vai preparar. Hoje, sexta-feira, tem treino do Flamengo e aí é o treino preparativo para essa partida, e aí os jogadores já se concentram ali no Ninho do Urubu, vão dormir ali, vai ter a preparação para eles para essa partida no sábado contra o Botafogo. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.